Uma aplicação prática desse formalismo matricial pode ser a obtenção da lente equivalente a partir de um sistema de lentes delgadas, né? Esse é mais um dos problemas que nós já vimos algumas vezes nas aulas passadas, né? Então tem, por exemplo, duas lentes delgadas e aí essas duas lentes delgadas, dependendo da distância, elas formam uma lente equivalente, né? Cuja distância focal depende basicamente dos focos das lentes delgadas e da distância entre essas lentes delgadas. Nós já resolvemos esse problema, nós já obtivemos uma fórmula geral para isso, né? E aí, como a aplicação disso, vamos ver como que isso se comporta na parte matricial, né? Então, quando a gente fala de uma lente equivalente, né, a gente tem que ter uma distância focal equivalente, né, e os pontos principais dessa lente equivalente, né? Então, isso é uma pergunta que a gente pode responder e que a gente consegue responder a partir da ótica matricial. Vamos observar aqui e lembrar, né, primeiro de tudo, que para uma lente qualquer, a gente tem uma matriz dela, como está aí na figura. Essa matriz, né, ela envolve inclusive a espessura da lente. Mas se estamos trabalhando com lentes delgadas, o que acontece? Esse termo, o último termo, o termo que depende da espessura, ele vai embora. Com isso, a equação da matriz ela fica inclusive muito mais simples, né? Então ela toma essa forma aí que vocês estão vendo, né? Então, basicamente, o elemento A12 dessa matriz, ele é menos 1 sobre f, ou seja, justamente a distância focal, né? Como era de se esperar e como nós já tínhamos adiantado no caso mais geral. Se a gente tem duas lentes delgadas separadas por uma distância d, como está ilustrado na figura, né, o que a gente tem que fazer? Considera as matrizes referentes a cada uma das lentes e no meio dessas matrizes uma outra matriz que é a matriz transferência. É como está aí na figura. Então, já assumindo que as duas lentes F1 e F2 são delgadas e já usando as matrizes referentes a essas lentes, né, a gente pode fazer essa conta e olha que resultado nós obtemos aqui ao fazer essa conta, né? Então, o elemento A12 ou menos o elemento A12 já está calculado aí no slide e está ilustrado, né? A fórmula dele está aí. Essa fórmula foi justamente a fórmula que nós obtivemos nas aulas anteriores, quando a gente discutiu lá sistemas de lentes delgadas. É possível também calcular a distância até os pontos principais, né? Uma vez que a gente obtém a distância focal, por um método matricial, que seja, a gente consegue obter também as distâncias da primeira lente até o H1 e da segunda lente até o H2, né, por meio dessas fórmulas que aí estão. Já caminhando para o final dessa videoaula, vamos analisar aqui um último caso. No caso, a reflexão da luz em espelhos esféricos. Observem esse exemplo que eu ilustrei aí. Então, um raio de luz vem, passa por baixo aqui do ponto C, né? Ele vem, incide no ponto P1 e é refletido, como indicado na figura. A gente sabe da ótica geométrica que ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E também a gente sabe que pela ótica matricial, os ângulos importantes para a gente são os ângulos medidos a partir da linha horizontal, ou seja, da linha paralela ao eixo óptico. Então eu chamei de αi e αr. Ângulo de incidência, θi, ângulo de reflexão, θr, como está na figura. E y1 é justamente a distância em que o raio de luz bate no espelho, a distância contada a partir do eixo de simetria do sistema, do eixo óptico. Se a gente fizer um pouco de trigonometria imediato, como está aí, né, a gente vai ver que o αi, existe um ângulo lá em cima também, que eu botei em vermelho, αi, que ele é alterno interno. E aí se a gente faz, né, considerando o triângulo formado aí entre o ponto C, o ponto P1 né, esse triângulo aí, a gente vê que esse ângulo formado entre a horizontal e a normal, né,
que é esse tracejado, é justamente αi menos θi. Então esse resultado é bem importante para a gente. Eu vou, de novo, aqui me restringir à ótica paraxial, né? Considerando aqui que os ângulos são muito pequenos. Com isso, essa tangente desse ângulo αi menos θi, ela é aproximadamente essa própria diferença de ângulo, que é, a rigor, igual a yi sobre r. Né? Olha esse triângulo aí, você vai ver. Então a gente vai escrever isso como uma equação matemática, como está ilustrado no slide. Isso só tem um detalhe, tá? Se a gente usar a convenção, essa convenção ela vai justamente furar, porque se eu tiver olhando, né, um espelho côncavo, o raio ele é negativo pela convenção. E aí se eu usar essa convenção com sinal, essa equação com sinal positivo, essas contas não vão funcionar. Então, de forma a resolver essa questão aí, né, já corrigindo de acordo com a nossa notação da convenção, do R ser positivo, R ser negativo, eu vou assumir ali que então αi menos θi é igual a menos yi sobre r, como está na figura, como essa equação que está aí representada. Além disso, a gente tem que olhar para um problema da forma geométrica, né? Então a gente vai ver que o ângulo αi satisfaz a αr mais 2 θi, né? Olha para a figura. θi é igual a θr, né? E aí αr, então se eu somo αr mais 2 vezes θi, obviamente isso satisfaz, né? São ângulos alternos internos, então está satisfeito. Então se eu pegar essas duas equações, se eu pego essa equação agora, isolando o θi e substituindo lá na equação de cima, como está representado no slide, a gente obtém essa equação aí de baixo, né? Uma equação que fornece para a gente o ângulo αr, a partir do ângulo αi e a partir da posição onde o feixe sofre a reflexão. Outra coisa que também é imediato aqui, eu não tenho nem que fazer figura, né? A altura y1 é igual tanto para o refletido quanto para o incidente. O mesmo ponto, né? O raio de luz ele bate num ponto e é refletido. E essa distância ao eixo, esse y1, não vai mudar também. Então, yi igual a yr. Fazendo exatamente o mesmo procedimento, ou seja, nós temos duas equações, agora eu quero fazer isso de forma matricial. Eu tenho que escrever essas duas equações por meio de uma matriz. Então, repetindo o procedimento que acabamos de fazer lá para a refração da lente, a matriz é essa daqui, né? Então, essa matriz que eu vou chamar pela letra M, tá certo? E observem uma seguinte coisa, que o elemento A12, né, ele é dado por menos 2n sobre r. A gente já estudou espelho, e a gente viu que a distância focal de um espelho é 2 sobre r, ou seja, é r sobre 2. Então 2n sobre r é basicamente um resultado que nós já obtivemos. Ou seja, com o formalismo matricial, a gente também consegue resolver problemas de espelhos, da reflexão da luz em espelhos. Então, eu tenho aqui agora um formalismo, né, uma teoria matemática que permite a descrição de um raio de luz num sistema óptico que envolve tanto espelho quanto lentes e enfim, qualquer outro meio, né? Então, como um caso particular, não é nem um exemplo, mas como um caso particular, se o espelho for plano, o raio de curvatura vai para o infinito e aquela matriz vira essa matriz aí com o raio sendo infinito, então o elemento A12 vai ser igual a zero. E esse sinal negativo dá conta de inversão da direção. Então, veja só, imagina que eu tenho um raio incidente, como está ilustrado na figura aí. E esse raio incidente, ele bate num espelho. E aí bate no espelho e é refletido. Então, se eu fizer essa conta, o raio refletido R2R,
como está aí, ele vai ser igual a o vetor menos n alfa i sobre yi, como está aí. Ou seja, então, essa matriz para um espelho plano vai indicar que basicamente o raio refletido ele é o raio incidente, lá na posição y1, só que ele vai ter agora a direção invertida, né? O ângulo agora vai ser negativo, o que era positivo, negativo agora, como está aí na figura. Então, esse é o feixe refletido. O assunto ótica matricial vai além do que nós estudamos aqui. Ele é muito útil para a descrição de sistemas de cavidades óticas e de lasers, assuntos que nós nos aprofundaremos nas próximas aulas. E assim encerramos a nossa videoaula. O que você achou do conteúdo? A explicação ficou clara para você? No nosso ambiente virtual, no nosso Google Classroom, você vai encontrar as atividades, as tarefas e as avaliações pertinentes a esse conteúdo. Você encontrará as atividades que deverão ser feitas até a próxima aula.